Eu não sei você, mas eu passo horas e horas imaginando mundos completamente impossível de viver. E eu sou o tipo de pessoa que eu tenho um monte de hiperfoco, cada hora um diferente. Isso vira livro, isso vira filme, isso vira Pinterest. E acaba que tudo fica perdido numa tela de celular. Mas e se a gente começar a trazer um pouquinho desse universo que a gente ama tanto pra nossa realidade? Eu decidi que no vlog de hoje eu vou trazer um dos meus hiperfocos pra realidade. Egito. Nichado, né? Pra começar esse vlog eu decidi deixar o meu cabelo natural, pra ficar uma coisa assim, meio vibes a protagonista de A Múmia. O cabelo dela é meio assim, ondulado e todo bastante volume assim. Eu escolhi essa blusa aqui pra trabalhar hoje, que ela é amarela e ela me lembra a areia do Egito na minha cabeça. Eu tô inventando várias coisas assim na minha cabeça pra sentir. Colocar os meus braceletes do Egito. É a Nefertiti. E esse daqui é o escaravelho. Eu comprei eles no Egito mesmo. E por que eu tive a ideia de fazer esse vídeo? Porque eu tô lendo esse livro aqui, que ele chama O que o Rio Sabe. E ele se passa no Egito. E a minha obsessão pelo Egito voltou. Então pensei, uai, já que eu tô lendo esse livro aqui, vou fazer outras coisas durante a semana para que eu termine esse livro, que eu tô na metade do livro, sabe? Eu tô quase terminando ele, então pensei, pra eu terminar esse livro, vou fazer algumas coisas pra me ambientar no Egito, porque aí quando eu lembrar que eu li esse livro, aí eu vou lembrar ainda mais do Egito. Passar um delineado, sei lá, meio Cleópatra. Eu tenho um lápis de olho, que ele é esse azul aqui, e ele dá pra fazer certinho o olho da Cleópatra, só que eu vou trabalhar agora, então não tem jeito de eu fazer isso. Mas depois, em algum momento desse vlog eu vou fazer, então vou primeiro passar o delineado. Eu deixei ele mais caído, que eu gosto. Eu quero mostrar pra vocês umas coisas que eu trouxe do Egito, assim, umas decorações super legal. Na verdade, eles não ficam aqui no meu quarto, não. Eu trouxe só pra ambientar o meu quarto. Nessa coisa meio Oriente Médio, meio Egito, que estamos nesse vlog, só pra mostrar pra vocês. Essa aqui é a Nefertiti, o gato icônico do Egito. Se não me engano, ele chama Bastet. Horus, ele é feito de alabastro. Então, quando você coloca assim na luz, ele brilha. E a pirâmide, linda demais, né? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Cada mês eu tenho uma coisa específica que eu tô obcecada. Por exemplo, tem mês que eu tô obcecada na Itália. Tem mês que eu tô obcecada no Japão. Tem mês que eu tô obcecada na França. E a primeira coisa que me dá vontade é de pegar as minhas malas e vazar mundo afora, entendeu? Minha vontade é de dar o fora da minha cidade. Porque, gente, não tem o que fazer. Nem todo mundo vai se identificar com o local de nascimento. Eu não posso fazer nada se eu não tenho os mesmos gostos das pessoas daqui, se eu não gosto de passar o meu tempo igual a maioria das pessoas passam o tempo aqui, entendeu? Se eu não gosto das músicas que a maioria das pessoas gostam aqui, se eu não me identifico com a maioria das pessoas daqui, então o que nos resta? Se não tem como a gente pegar o nosso passaporte e vazar em busca de um lugar que realmente a gente se sinta viva e sinta assim, nossa, eu nasci pra estar aqui nesse lugar, a gente tem que dar um jeito de trazer isso para nossa realidade, porque senão a gente vai ficar a vida inteira em busca de uma fuga, em busca de fugir da nossa própria realidade, que é o que eu sempre fiz a minha vida inteira. Vou explicar. Eu já viajei demais para fugir da minha realidade, para fugir da minha cidade, achando que alguma coisa ia acontecer e milagrosamente eu ia, sei lá, dar um jeito de morar nessas cidades, coisa do tipo, querendo fugir mesmo da minha realidade. Até que eu entendi que, não, já que eu moro aqui, não tem como eu ficar a minha vida inteira gastando todo o meu dinheiro com viagem, gastando todo o meu tempo fazendo um roteiro e pensando como que seria a minha vida se eu morasse lá fora. Já que a vida é minha e eu tenho livre-arbítrio, eu vou criar as minhas coisas que eu acho interessante mundo afora no meu dia a dia, no máximo que eu puder com o que eu tenho, entendeu? Por exemplo, eu amo outono, mas eu nunca celebrei o outono porque eu vivo em um eterno verão na minha cidade. Então esse ano eu vou celebrar o outono. Eu nunca celebrei o Halloween, eu acho o Halloween maravilhoso. Mas aqui na minha cidade não é, infelizmente, aqui na cidade não, no Brasil inteiro não é uma coisa assim muito celebrada igual é os Estados Unidos, que fica tipo quase setembro e outubro todinho
com decoração de Halloween, decoração de outono, coisas do tipo. E eu acho interessante, então por que eu não trago isso pra minha vida? E eu faço do jeito que eu quiser. Então vocês vão ver a partir de agora que nesses meus vlogs eu vou trazer vários vídeos fazendo coisas de acordo com meus hiperfocos, entendeu? Fazendo coisas que eu tenho vontade, que não tem nada a ver com o Brasil, que não tem nada a ver com a minha realidade nesse eterno verão, mas eu vou trazer. Eu vou trazer porque esse ano eu vou fazer o que eu tiver vontade de fazer. E esse vlog é um deles. Tô lendo meu livro do Egito, quero me sentir no Egito de novo, não tem como pegar um avião pra ir pro Egito, então vou fazer o quê? Eu vou trazer o Egito pra minha vida do jeito que eu posso. E eu vou levar vocês juntos pra viajar comigo na maionese. Meu tapete está de acordo. Pass the vibe check. It's all of the stars. Sorry to see you someday. Por falar em hiperfoco, Oasis. Por causa da Copa do Mundo, tô com hiperfoco em Oasis. Voltando ao tópico do nosso vídeo, olha só, como eu falei pra vocês que eu queria deixar o meu delineado mais pra baixo. Eu gosto porque ele me dá um olho daqueles gato que tá pedindo alguma coisa, tipo o gato de botas do Shrek, sabe? Então eu gosto porque dá esse efeito. Então eu prefiro quando o meu delineado está pra baixo do que pra cima. Amiga, vocês sabem, né? Eu tô fazendo isso, tô gravando esse vídeo hoje e tal, porque eu tô nessa vibe Egito e tudo mais. Temática, agora eu quero ser uma pessoa temática, enfim. Aí eu sei que hoje eu recebi lá no meu canal, quem me fez essa pergunta se arrasou, porque você fez uma pergunta que está super dentro do tema do vídeo que eu estou gravando, então thank you! Perguntou como foi sua viagem ao Egito. Adoraria um vídeo falando sobre a viagem na sua perspectiva. Eu amei o Egito, não preciso nem falar. Tanto que depois de um ano da minha viagem, eu sigo obcecada pelo Egito, eu continuo escutando as músicas, eu adoro a comida, inclusive daqui a pouco nós vamos comer uma comida árabe. Ok, não é comida egípcia, mas é comida árabe, tá? Meio que uma atmosfera. Então, eu continuo amando e uma viagem só para o Egito, pra mim, não foi suficiente para sanar minha curiosidade daquele lugar, porque sinceramente, todas as viagens que eu já fiz na minha vida, eu sempre fui muito assim, sabe aquelas pessoas que viajam, tira foto, eu não vou mentir, eu viajava, tirava foto, eu não buscava saber muito sobre o lugar e tudo mais, e às vezes eu mandava minhas fotos pra família, e aí minha mãe perguntava assim, o que é esse lugar que você viu? Daí eu virava pra ela e falava assim, uai mãe, não sei, simples assim, porque eu não prestava atenção, não tava nem aí, simplesmente queria ir, queria me divertir assim, com o que tivesse lá na hora. Só que no Egito foi diferente, porque como a gente fez uma viagem assim, de pacote, então tinha um guia. Quando eu cheguei lá no Egito, eu tive completamente, eu fui surpreendida, entendeu? Minhas expectativas foram superadas, porque eu achei as pessoas extremamente legais, super gentis, os egípcios mesmo, não tive problema nenhum. Eu sei que tem gente que tem problema, mas eu não tive. Eu achei super respeitosos demais com mulher. Não tive nenhuma situação de assédio, tá? Zero. É igual a maioria das pessoas falam, que mulheres vão pra lá e são assediadas. Sim, acontece, mas eu não tive. Então eu tive uma experiência maravilhosa que me faz ter muita vontade de ir uma segunda vez, ficar mais tempo, ir em outras cidades que eu não tive a experiência e aprender ainda mais daquele lugar, porque teve vários lugares que não teve jeito de ir nessa viagem, mas com certeza algum dia eu vou voltar naquele país e vou ficar por um período maior, porque eu amei o Egito. Então, se vocês tiverem a oportunidade de irem pro Egito pelo menos uma vez na vida de vocês, simplesmente vão. Aí você sabe, você conhece, então tá bom. Another day has come. Olha o jeito que meu cabelo acorda, gente, quando ele tá cacheado. Ele acorda todo assim pra cima. Céu azulzinho, blue skies and sunshines, guaranteed. Agora eu vou ler meu livro. Eu gosto de ler pela manhã. Acho que eu tenho mais atenção, sabe? Eu tinha mostrado no vlog passado que eu tava lendo esse livro aqui, ó. O que o Rio sabe. Ele se passa no Egito.
E eu tô gostando demais. E eu tô na página 230. Falta 200 páginas pra eu terminar esse livro. Então, basicamente, eu tô na metade. Então, eu pretendo terminar isso daqui até o final desse vídeo. Aí, nessa temática Egito, assim, nessa temática Oriente Médio, eu tenho esse livro aqui, Malba Tahan, Contos e Lendas Orientais. Esse livrinho aqui quem me deu foi meu avô. Quando ele me deu, ele falou assim, aqui ó, toma um livro pra você tentar começar a ler. Esse livro aqui é facinho de ler, você vai conseguir ler facinho. E eu tinha tanto mau costume de ler, eu não conseguia ler absolutamente nenhum livro, que até esse livro aqui eu não consegui ler. Mas desde a época que ele me deu esse livro, eu gostei tanto que eu nunca devolvi pra ele. E aí ficou aqui no meu coisa. Depois que eu comecei a ler, que eu tô me acostumando, né, e tá ficando mais fácil cada vez que eu continuo lendo, aí de vez em quando eu abro esse livro, porque são historinhas pequenas, contos árabes, entendeu? Porque são contos pequenos. Aí olha tanto que é bonitinha as páginas. Cada capítulo é um conto diferente, então eu não preciso ler ele de uma vez. Olha que legal, gente. Olha o que eu tô usando como marcador de página desse livro. É meu ingresso do museu. Guarda essas porcaria todinha assim de viagem. Adoro pra lembrar. O que eu mais gosto desse livro é que eu fui no Egito. Então, muitos dos lugares que eles estão falando, eu lembro. Então, a experiência fica muito mais divertida. Esse livro aqui ele tem uns desenhos dos templos. E aqui tá mostrando o templo de Philae. E eu fui no templo de Philae. Se eu achar a foto, coloca aí pra vocês verem. Amanhã continua que agora eu tenho que trabalhar. Agora deixa eu ver aqui como é que eu dou um jeito nesse cabelo, gente. Eu tenho esse trem aqui, que ele é da Kerastase, e eu comprei esse aqui, ele é pra cabelo cacheado, quando eu tava fazendo natação. Porque eu saía todos os dias da natação com o cabelo molhado, e eu tinha que passar um trem pra deixar ele definido, porque eu nunca fazia escova, eu sempre deixava ele cacheado. Até eu parar de fazer natação e viver de escova. E daí? Eu comprei esse negócio aqui, mas eu usava ele errado, porque diz aqui que ele é um spray do segundo dia revivedor dos cachos. Então, eu vou passar... Gente, Kerastase é caro? É caro. Mas o negócio é bom, viu? Vou falar pra vocês. Só tá difícil essa franja. E o tanto que esse trem é cheiroso. Nossa senhora. Tem um cheiro que eu nem sei explicar. Cabelo é cabelo. Pelo amor de Deus. Tá ótimo. Tá bom. Vou assim hoje com essa calça. Essa blusa, a gente queria tanto achar mais blusa dessa cor aqui. É tão difícil. Perfume. Tem dia que eu gosto de colocar uma roupa assim, mais fluida. Tem dia que eu gosto de colocar uma roupa, tipo uma camiseta e uma calça. Tem dia que eu gosto de colocar a primeira roupa que eu pego, eu não quero pensar muito em que roupa colocar. Tem dia que eu quero me vestir assim, sabe, mais usando as minhas roupas anos 2000 e coisas do tipo. Então, é assim, cotidiano não tem como todo dia você ter uma coerência de estilo, sabe? Vou pôr minha pulseira, gente, a da Nomination. Quem lembra dessas pulseiras aqui? Duas coisinhas aqui, ó, era minha de criança. E aí, quando eu fui pra Espanha, eu comprei esses três aqui, que é a bandeira da Espanha, esse trem aqui que eu acho que é a pedra do meu aniversário, e meu L de Livia. E aí, tempos depois, eu achei anel aqui, também da Nomination, não enjoei. Eu queria achar mais pulseiras dessas, mas eu não sei porque que eles não vendem aqui no Brasil, eu gosto muito. Daí, gente, eu gosto muito de bracelete, né? Falei pra vocês. Esse aqui também é da minha avó. Minha avó que é a diva dos braceletes. Aí eu peguei emprestado dela. Então, vou pôr ele. Ah, deixa eu mostrar pra vocês.
Essas pulseirinhas aqui eu comprei no Egito também. Eu comprei num barquinho que a gente pegou pra chegar exatamente no templo de Philae, que foi aonde estava mostrando que a personagem principal do livro estava hoje. Alguns devem estar pensando, gente, essa aí é muito louca. Gosta de uns trem meio nada a ver. Ai, nossa! Eu tô completamente exausta hoje. O cansaço todinho da semana se acumulou sobre mim. Então hoje eu não quero fazer muita coisa não. Não que eu faria também, pra ser bem sincera. Então o que eu vou fazer hoje? Eu vou assistir o filme da Cleópatra. Por quê? E não é qualquer filme da Cleópatra, é aquele filme antigo de 1900, não sei quanto. Porque eu quero ver glamour hollywoodiano, simples assim. Esses dias pra trás eu assisti, eu tenho umas coisas assim, do nada, me dá vontade de pesquisar e perguntar uns trem pro GPT, que eu quero saber mais sobre. Então eu tava querendo saber mais sobre a vida da Cleópatra. Daí ele falou pra mim, Lívia, assista o documentário dela no Netflix. Então fui lá e eu assisti o documentário dela no Netflix. Daí gostei. Só que agora eu quero ver um pouco de glamour. Então pensei, tipo, eu vou tomar meu banho, colocar um pijama e assistir o filme antigo da Cleópatra, que está no tema da semana. É o que temos pra hoje. Vai ser divertido. Eu pensei de assistir também A Múmia. Eu adorava esse filme quando eu era criança, eu assistia várias vezes. Como eu nunca assisti o filme da Cleópatra, então pensei, acho que é melhor hoje eu assistir o filme da Cleópatra. E aí eu poderia também assistir Aladdin, que faz tempo que eu... Não que seja do Egito, né? Enfim, mas eu tô com vontade de assistir, porque faz muito tempo que eu não assisto Aladdin. E ultimamente eu ando revendo todos os filmes da Disney pra saber qual que é o meu favorito agora que eu tenho cabeça pra pensar. Então, ou poderia também assistir O Príncipe do Egito, que aquele filme é maravilhoso. Só que eu assisti ele esses dias. Tipo assim, faz umas 3 semanas que eu assisti. Então, eu não vou repetir ele só porque eu estou gravando um vlog temático. Então, eu vou assistir a Cleópatra e amanhã eu vou assistir o filme do Aladdin, porque eu amo assistir filme da Disney no sábado de manhã. Nada melhor pra mim. Falar pra vocês, desde quando eu fiz minha viagem do Egito, eu tenho meus papiros, né? Eu já mostrei aqui nesse canal. E aí eu pensei assim, nossa, agora que eu vou fazer esse vlog, eu vou aproveitar esse final de semana e vou dar um jeito de ir lá comprar uma moldura pra pendurar com vocês os meus papiros, que eu quero muito pendurar aqui na minha parede. Só que, gente, aí eu fui assim, nossa, vai ser uma perfeita oportunidade, né? Eu fui fazer uns orçamentos e eu achei muito caro tudo, gente, essas molduras. E era moldura simples, não era moldura especial, sabe? Tipo, ia ficar feio, não ia combinar aqui com o meu quarto. Meu quarto tem uma atmosfera diferente. Então eu queria um negócio que ficasse ao mesmo tempo vintage, ao mesmo tempo dourado, mas não um dourado tão dourado. Um dourado tipo mais rosé, porque vai combinar com o meu quarto, que ele pende mais pro rosa e pro branco. Enfim, essa aqui é a Isis. Eu já mostrei aqui, tô mostrando novamente, porque eu amo esses papiros de verdade. Meu tesouro. E aí, dizendo eles que isso aqui é meu nome, Lívia. Não sei, alguém aí sabe ler hieróglifos? Sei lá. Mas enfim, não vai ser hoje que eu vou pendurar os meus papiros egípcios. Infelizmente, porque eu achei muito caro por uma qualidade duvidável. Entendeu?
Então, vou continuar buscando. Provável que eu compre pela internet mesmo, porque nas lojas que eu olhei aqui em My City, não compensa, gente. Não compensa mesmo. Vocês acreditam que o filme que eu comecei ontem, ele tem 4 horas de duração? Certamente eu não consegui terminar de assistir tudo, né? Então o que eu pretendo fazer agora? Pegar meu estojo de aquarela, pintar aquarela enquanto eu termino meu filme. Genius! Gente, eu estraguei o nariz da minha boneca. Ela tava ficando até bonitinha. Ai, meu Deus. Sábado à noite, estou com a minha camisetinha linda que eu adoro, lá de Singapura. Estou com shortinho de academia, of course, é assim que a gente gosta de ficar confortável em casa no sábado à noite. Havaiana cor-de-rosa, of course. E, gente, como vamos terminar a noite hoje? Vamos terminar da melhor forma que eu poderia, assistindo um filme da Disney. Sim, que vocês sabem, sou obcecada na Disney e eu vou assistir Aladdin. Peguei minha pipoca, que é uma bolachinha com baixa caloria, porque estamos de dieta. Mas sério mesmo, vocês já experimentaram essa bolachinha aqui? É tão gostosa e ela tem sabor de chocolate. Mas pra quem tá com vontade de tomar Coca-Cola e comer um doce, ela é ótima. Então ela vai ser minha companhia para assistir Aladdin. E quer saber de uma coisa? Não há nada que eu gostaria de fazer mais do que ficar em casa num sábado à noite. Balada, boate, bar, sorry guys, not my vibe. Ainda por cima teve vitória da Inglaterra no 3º lugar da Copa do Mundo, muito feliz com isso. Eu espero que a mensagem desse vídeo tenha ficado muito clara. Igual eu falei no começo. Às vezes a gente tem muita vontade de fazer alguma coisa, mas porventura a gente fica pensando, nossa, vamos me achar uma idiota, vamos me achar uma doida, por exemplo. Vocês verem, eu peguei minha semana e meio que transformei ela em uma vibe meio egípcia, meio Oriente Médio. Por quê? Pra ficar mais marcada ainda quando eu lembrar que eu li aquele livro. Então quando eu li aquele livro, eu vou lembrar que eu fiz uma semana inspirada em uma coisa que realmente eu tinha um hiperfoco. Vamos dizer que você tá com hiperfoco em usar roupas coloridas. Então assim, não tenha medo das pessoas te julgarem. E não fique tentando achar uma pessoa para te acompanhar nas suas loucuras, sabe? Porque às vezes nessa da gente ficar esperando a vida inteira por alguém que te entenda ou que alguém te compartilhe das mesmas vontades, já ficar a vida inteira esperando. Então assim, sabe? Pode ser qualquer coisa. Às vezes você tá com vontade de fazer, sei lá, uma noite italiana na sua casa. Faça pra você mesmo, entendeu? Por exemplo, eu tô com muita vontade de celebrar o Halloween esse ano. E eu vou fazer, eu não vou esperar ninguém, porque eu sei que não tem ninguém da minha vida que compartilhe essa vontade de fazer essas coisas assim. Então eu vou celebrar pra mim. Então eu espero que vocês, com esse vídeo, tenha ganhado permissão de vocês mesmos, igual eu me permiti fazer uma semana personalizada para os meus próprios gostos, porque às vezes praticamente sempre a gente fica muito refém do que as pessoas ao nosso redor fazem, e a maioria das pessoas elas vão de acordo com o senso comum, ou seja, o que a maioria faz, o que a maioria aceita, a maioria repete. Cada vez mais pessoas se tornam a cópia um do outro. Tenha coragem de você ser a pessoa que destoa desse grupo que vai de acordo com o senso comum. Não se molde de acordo com o seu ambiente. Se eu me moldasse de acordo com o que a minha cidade aceita como o comum, como os hábitos comuns, como as coisas que gostam em comum, eu não estaria aqui. Então espero que tenha virado uma chavinha na cabeça de vocês esse vídeo. E se sim, comente aqui embaixo, porque é sempre bom eu saber que vocês gostam dos meus vídeos. Então, para quem ficou aqui até o final, mande um emoji. Deixa eu ver aqui. Pode ser o emoji coração amarelo.
nostalgia. A lâmpada. A fantastic point of view. A dazzling place I never knew. Don't you dare close your eyes. Hold your breath, it gets better.